Já estamos de volta com o nosso programa aqui no canal 20 da NET e eu estou recebendo aqui com muita alegria ele que lançou no final da semana passada o seu livro na Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, né? O jornalista, como é mais conhecido ainda e agora também com respeito muito grande como escritor, jornalista e escritora Saulo Gomes. Primeiro eu gostaria de falar da alegria, do prazer em tê-lo aqui no programa, que sempre é um aprendizado, pela sua experiência no rádio, na televisão, por tudo aquilo que você passou desde a época da ditadura, as reportagens que você fez, tá? É um prazer muito grande ter você aqui, né? Gostaria de agradecê-lo então e procurar saber por que você escolheu o Chico Xavier como tema do seu livro. Boa tarde. Oliveira, boa tarde. Antes de responder a tua pergunta, eu quero publicamente fazer um agradecimento. Agora, há bem pouco tempo, por ato do vereador Gilberto Abreu, a Câmara de Ribeirão Preto fez assim, uma coisa fantástica na minha vida pessoal, me otorgando o título de cidadão ribeirão-pretano. E dos vários colegas e amigos e companheiros que se pronunciaram a meu respeito, o primeiro a se manifestar, tecendo comentários que eu nem sei se os mereço todos, foi exatamente esse companheiro Oliveira. Obrigado, viu, Oliveira? Obrigado pelo que você disse na tribuna, alertado por amigos, eu e minha mulher assistimos em casa aquela sessão. Eu acho que nós fizemos mais que a obrigação, porque na realidade, eu volto a repetir, o Saulo é um exemplo, o Saulo é uma história no rádio e na televisão brasileira. E vocês vão ver aqui. Não vai dar para falar tudo, mas algumas coisas vão falar. Porque em janeiro eu completei 53 anos na profissão. 53 anos? 53 anos é uma marca difícil de alguém no jornalismo, especialmente jornalismo investigativo, você sabe, não é? Verdade. Você é um profissional que tem muita experiência, sabe o quanto é desgastante o jornalismo policial. E eu só entrei, para usar uma linguagem popular, nas grandes paradas e nos grandes desafios, né? Digo uma coisa, por mas que tive coisas dessa ordem, né? Veja bem, um repórter que se caracterizou como repórter das coisas violentas, dos grandes crimes, das grandes crises políticas, etc. Eu sou do tempo que o repórter se pautava, né, Oliveira? É verdade. Então, cheguei um dia para um grupo de amigos e colegas na Tupi e disse assim, eu estou com uma pauta interessante, quero fazer esse e aquele assunto. Isso é 1967. Inclusive, eu estou com a ideia de Uberaba tentar fazer aquele médium Chico Xavier. Que eu vejo aí, às vezes, os espíritas falando, esse homem é diferente, eu quero fazer. Caiu um mundo na minha cabeça. Então, a descrença total, temor dos diretores, Cassiano Gabus Mendes, cujos filhos estão hoje aí nas novelas da Globo, era o nosso diretor geral, e tantos outros disseram, a ideia é boa, mas você está meio maluco. Como é que nós vamos mexer com a Igreja Católica trazendo Chico Xavier? Aí, para a televisão, outro, ao tempo da TV Tupi. Já outros disseram, Oliveira, uma coisa um pouco diferente. Saulo, esquece, porque isto é impossível. Chico não pode chegar a ele. Bom, concluindo, persistência, eu sei que você também e alguns dos jovens que estão aqui na sua equipe e nesta casa, que está deslanchando com o seu trabalho, com a sua audiência, sei que vocês profissionais da geração moderna têm esse ímpeto, essa vontade, se quiser faz. É verdade. Depois de vários meses de luta, consegui furar a barreira, chegar no dia 2 de maio de 68 em Uberaba e realizar a primeira entrevista com o Chico Xavier. Quando espírita e não espírita, vira o Chico na televisão psicografando uma mensagem. Mas você teve uma dificuldade porque o Chico estava meio descrente com a imprensa em função daquilo que haviam falado dele na imprensa. Poucos anos antes, a maior dupla de repórteres da revista O Cruzeiro, que era a maior revista nossa do país, Davi Inácio e Gemanzon, tinham feito uma série de reportagens na cidade de Pedro Leopoldo, onde nasceu Chico Xavier, próximo ali de Belo Horizonte, e a reportagem que virou escândalo envolveu o Chico Xavier. Em consequência disso, a tristeza, a decepção que ele teve, por ser efetivamente um homem puro, honesto, sincero, a tristeza fez com que ele nunca mais quisesse contato com a imprensa e o grupo que o cercava. Então aí foi a felicidade que eu tive, insistente, como sempre fui como repórter, de conseguir furar a barreira e chegar a ele. E você conquistou a confiança do Chico? Viramos 2 amigos durante mais de 30 anos. Agora, dessa visita sua ao Chico, eu acho que o seu livro, inclusive, nasceu daí, pelo que eu pude perceber. Exato. Foi a ida do Chico a um dos programas mais importantes que a televisão brasileira tinha em termos de audiência na época. Exatamente. Quando eu fiz a reportagem em 68, eu vou sintetizar, uma série de entrevistas e reportagens eu realizei com o Chico.
focalizando o seu trabalho, a sua atividade, etc., mostrando a sua grande obra social. É o livro que estamos mostrando agora aí, Exato. né, nesse momento. Em 1971, a direção da Associada pediu a nós, repórteres, que sugeríssemos alguns nomes para ir ao Pinga Fogo, que era uma grande tribuna. Você tem notícia, você também é muito jovem, não vai lembrar muito do Pinga Fogo, a Tupi já fechou. Eu li muito sobre o Pinga Fogo. Exato, fechou em 80, mas era o maior programa de entrevistas, além do mais, pelo naipe de repórteres que se reuniam, sempre competentes, dentro de cada assunto para abordar determinado entrevistado. Então, só políticos compareciam. Pinga Fogo teve desde o vereador importante de uma cidade do interior, o empresário, até o presidente da República, pela importância do programa. Quando eu sugeri o nome, Oliveira, do Chico, a mesma coisa. E é uma expressão que vale até publicamente, poucas vezes eu comento, estou comentando no meu livro que estou escrevendo sobre o Chico para lançar o ano que vem. Um dos diretores virou e disse assim: Saulo, você está louco? Vai trazer pai de santo para a televisão? Você é louco? E a Igreja Católica? Bom, tudo isso superado, consegui impor a minha vontade, fui autorizado, fui a Uberaba em companhia de Gonçalo Parada, que já desapareceu também, que era um grande companheiro-chefe de reportagem, que acreditava no meu trabalho. Fui ao Chico e ele tomou um susto, quase caiu da cadeira quando disse que estava convidando-o para ir ao Pinga Fogo ao vivo. Sintetizando, ele esteve no dia 28 de julho de 71 nesse programa. Foi estrondosa a repercussão. Até hoje, a audiência é a maior de toda a história da televisão brasileira. Em consequência desse sucesso, em dezembro, associada, eu não tive muito trabalho para convencê-los a levar o Chico ao último programa, Pinga Fogo, já no dia 21 para 22 de dezembro. Resultado, 15 entrevistadores ao vivo durante 7 horas interrogar, porque não entrevistamos, nós interrogamos o Chico. Então, tinha ateu, judeu, fotógrafos, jornalistas diversos, evangélico, um líder católico chamado João de Escatimburgo, um grande professor da nossa USP. As perguntas foram as mais diversas possíveis. As mais diversas. E impossível de alguém pautar. Como o Chico ia saber o que ia cada um de nós perguntar? Então, o programa resultou num DVD, que eu lancei há 3 anos passados, e agora neste livro, que, aliás, o seu já trouxe autografado, com muita alegria, considerando o seu trabalho e te taxando de um profissional intrépido que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Eu quero lhe passar esse livro. Os 2 programas Pinga Fogo, pela primeira vez, estão na íntegra neste livro, com comentários e algumas surpresas no seu texto de eventos que ocorreram paralelo ao programa nos bastidores, sem que o grande público soubesse. Vai naquele programa, antes e durante o programa, que agora vamos saber no livro. E esse livro você lançou no final de semana e já é um sucesso? Lancei a primeira edição, para que o público possa avaliar, essa editora Intervidas, que é uma editora nova no mercado, está surgindo, se lançando com este meu trabalho. Ela é de Catanduva, pertence a uma distribuidora de livros chamada Candeia. Lançou 20 mil livros, é a primeira edição. Isso é raro, né, Oliveira? É raro. 20 mil livros. 8 mil nesse formato, que já estão sendo distribuídos a partir daqui da Feira do Livro, onde eu estarei até próximo sábado, aqui na Praça Carlos Gomes, até o fim do mês. 8 mil livros estão indo para os chamados clubes de livros. E no fim do mês, uma nova capa, um novo formato, com mais um pouco de conteúdo, será então o chamado livro que eles chamam Pinga Fogo Premium, que vai ser distribuído mais 12 livros em todas as livrarias no Brasil. 12 mil livros. Mais 12 mil livros. Tá. Eu faço que errei. Você falou 12 livros. 12 mil. Velho às vezes atrapalha. Não, mas é normal isso conosco, você sabe disso. Muitas vezes nós estamos na cabeça uma coisa e na hora que pronunciamos. Você está todos os dias na Feira do Livro? Todos os dias. Eu interrompi na segunda porque eu fui viver uma outra emoção do meu trabalho profissional. Eu fui convidado pela Assembleia Legislativa e estive em São Paulo participando e vendo os detalhes dos discursos dos ex-constituintes de 89. Eu fui o porta-voz da Constituinte de 89, uma outra faceta importante do meu trabalho profissional. Então, estive na Assembleia, assisti o trabalho deles, regressei correndo, estou à disposição do público diariamente, porque tem muita gente indo lá à feira esperando para eu autografar, o que eu estou fazendo com muita alegria. Mostrando o Chico Xavier um exemplo de vida fantástico. Saulo, você optou pelo jornalismo investigativo. Sim. O que chamou a atenção sua, o que levou você a esse tipo de trabalho?
Olha, quando eu comecei na Câmara Federal em janeiro de 1953, por isso completei agora os 53 anos de atividade, eu consegui ver, a partir do meio político dos deputados e senadores naquela época, e quando começaram a surgir alguns grandes bandidos, chamados bandidos sanguinários no Rio de Janeiro, que era coisa muito rara, cujos nomes não cabe comentar agora, a lista é grande, e logo depois também em São Paulo, aí eu percebi, tive a intuição que o polícia era um bom veio jornalístico, e não deu outra. Só que eu consegui uma característica um pouco diferente. Eu me antecipava a muitos eventos, eu já estive num outro programa seu, tive a oportunidade de falar alguma coisa, de pesquisas, investigações, sozinho eu fiz como repórter, e alguns dos grandes crimes no Brasil eu consegui esclarecer muito antes da polícia. Qual aquele que você considera, como reportagem policial, não digo o melhor, porque todo o trabalho ele é bom, digamos, aquele trabalho que mais você considera como importante, vamos dizer assim? Foi o Esquadrão da Morte, que surgiu com a morte do investigador em 68, em dezembro de 68, em São Paulo. Esquadrão da Morte esse que terminou após 2 depoimentos meus na Corregedoria da Justiça em São Paulo em 1974. Este trabalho não foi data de muitos anos e eu espero o ano que vem, Oliveira, com a atenção e até com a crença de algum empresário voltado para o mundo do livro, portanto, alguma editora, eu pretendo transformar em livro. É, sem dúvida, a história do Esquadrão da Morte. Agora, eu sobrevivi por milagre. Nós temos muitos jovens que não conhecem a história do Esquadrão da Morte. Sim. Rapidamente, assim, só você poderia pincelar para que o telespectador entenda? Posso. O Esquadrão da Morte chegou um momento que era composto por 47 policiais liderados por um delegado que ficou famoso na repressão do governo militar, chamado Sérgio Paranhos Fleury, que morreu em 1977, de forma trágica, nunca explicada, afogado aqui na Ilha Bela, em 1977. O Esquadrão da Morte surgiu, foi servir depois ao governo militar, porque os militares estavam perdendo a parada, como eles diziam, para os chamados terroristas. Então, o Esquadrão da Morte era liderado pelo delegado Fleury, com mais 46 seguidores. Então, o que aconteceu? Com a morte de um investigador chamado Parré, em dezembro do ano anterior, de 1968, no próprio ano de 68, desculpa, antes do mês de dezembro, houve um entreveiro, no início do mês de dezembro, dizendo melhor, e este cidadão, esse tal bandido, um marginal chamado Saponga, matou um investigador chamado Parré. O que fizeram esses delegados liderados pelo Fleury? Se reuniram no seu enterro e, à beira do seu túmulo, dispararam as suas armas, dizendo que para cada policial morto, 10 bandidos seriam mortos. O que aconteceu, e aí começou o Esquadrão da Morte com um mata-mata infernal. E eu documentei algumas dessas execuções para a minha antiga TV Tupi. E exatamente por esse trabalho você foi ameaçado. Fui ameaçado muitas vezes, inclusive pelo Fleury, que todos sabem era um homem violento, não só na repressão política, mas também no próprio combate ao chamado crime organizado, antes de a serviço dos militares e servir ao governo militar na repressão, matando Marighella e alguns outros líderes, né, de esquerda naquela época. Você foi também antes de eu fazer essa pergunta, qual o apoio que você teve quando você passou a ser vítima, ou seja, sofrer essas ameaças? Qual o tipo de apoio que você recebeu, tanto da televisão, de polícia? Houve esse apoio, não houve? Não houve. Lamentavelmente, o meu próprio sindicato ficou indiferente ao destino de um repórter. Eu só acho que eu sou um milagre, Oliveira, estar vivo, fazendo o jornalismo que eu fiz. Quase tudo que se fazia, você sabe que era ao vivo, e eu não tinha nenhum esquema especial de segurança, nem carros blindados para viajar, e muito menos o que eu vejo alguns colegas nos dias atuais, até desnecessariamente para dar o espetáculo colocando um colete à prova de balas. Não era prova de valentia, absolutamente nenhuma, nem desprezo pela vida, mas era vontade de fazer e servir a quem acreditava no meu trabalho, que era o telespectador no Brasil inteiro. Estou muito realizado e muito feliz por isso.
se a idade me permitiu, já estou com 81 anos, é um pouco difícil, né? Mas os poucos anos que eu espero viver, quero ainda transformar em livros alguns desses outros trabalhos. Este é o meu sexto livro. Esse é o sexto livro já? É, entre 4 livros e 2 DVDs, é a sexta publicação minha. Sexta publicação já. Você foi o primeiro jornalista também caçado pelo regime militar, acho que em 1954? Em 64 eu dirigi a Rádio Marinque Veiga do Rio de Janeiro, denunciei muitos ladrões poderosos, civis e militares, até 1964, como alguns desses foram fazer parte do governo militar, então me impuseram um castigo doloroso. Não fui filiado, como não sou a nenhum partido político, não era nem mesmo ao Partido Comunista, mas como tal eu fui tratado. Tive que me asilar no Uruguai para não ser morto, alguns meses, voltei, fiquei 1 ano e meio preso, fui cassado, e uma notícia que pouca gente divulgou, que eu repito aqui no seu programa. Depois de 44 anos, eu fui anistiado no dia 7 de agosto pela Comissão de Anistia em Brasília. Como foi isso? Como foi possível a sua volta ainda durante a ditadura? Foi possível graças à audácia dos diários e emissoras associados, porque eu saí da cadeia num determinado dia de junho, no Rio de Janeiro. Quanto tempo você ficou preso? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Como é o cidadão estar preso sabendo que ele não cometeu nenhum crime, que ele, eu não digo nem inocente, porque ele não foi nem acusado de um crime, vamos dizer assim, ele foi pré-julgado pelo seu trabalho. Qual é o sentimento de uma pessoa na cadeia? Olha, é de revolta total e absoluta. Entretanto, eu tive uma felicidade na minha vida, apesar da minha pouca cultura de escola. Tem muito pouca escola na minha vida profissional. Eu aprendi naquela dor, naquele desprezo, naquela violência toda, a me superar e a superar os próprios problemas e afrontá-los com o meu trabalho e minha vontade de viver e de realizar. Então, realmente foi muito doloroso e não existe essa, viu, Oliveira? Que cadeia comum e cadeia para preso político é diferente. Mentira, cadeia é cadeia. E naquela época, eu acho que o preso político era até pior. Muito pior, porque nós não tínhamos a quem nos queixar, não tínhamos a quem recorrer. Eu adoeci na cadeia, fui ter assistência médica depois de 14 dias. Depois de muitos protestos, os grupos de direitos humanos não atuavam naquela época. Naquela época não existiam os direitos humanos? Não, não existia. Não existia. Ninguém para... Não, então ninguém era de ninguém. É uma coisa... Sofri muito, mas desse sofrimento eu tirei proveito para grandes lições da minha vida. Muitos dizem que eu perdi 2 anos e 2 meses na minha vida. Não, Oliveira. Eu ganhei 2 anos e 2 meses de experiência, vivendo um outro mundo, obscuro, incerto, inseguro, com todos aqueles atos de violência, mas eu conheci seres humanos extraordinários, porque no exílio e na cadeia ninguém era presidente da República, nem repórter, nem operário. Éramos todos iguais, baseados na mesma reação e sujeitos aos mesmos problemas. Lógico que o rico e o presidente tinham alguns privilégios, mas no fundo era exilado, como depois alguns ministros eram presos como repórter. Você chegou a sofrer alguma tentativa de atentado? Não, de atentado sim, quantas vezes? Pelo Esquadrão da Morte de São Paulo, pelo Esquadrão do Rio, porque muita gente não sabe, Oliveira. No meu sonhado livro, eu vou contar que o Esquadrão da Morte surgiu em dezembro de 68. Mas em 1956, em dezembro do Rio de Janeiro, 2 investigadores, que lá se chama detetives, Manga e Malta, esses 2 investigadores, e criaram o Esquadrão da Morte do Rio, cujo nome eu sei que você tem de memória, muito telespectador, que virou a chamada Escuderia Lecoq. Lecoq foi um dos membros do Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro, morto por um bandido e que virou nome de escuderia depois. Então, eu tinha começado o trabalho sobre o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro no meu primeiro ano de trabalho. Eu comecei em janeiro de 56 e o Esquadrão da Morte do Rio foi criado em dezembro de 56. Você acompanhou fatos que marcou o povo brasileiro. Mais recente, casos, por exemplo, como a desativação do Carandiru. 36 dias dentro do Carandiru. Do Parque, Mamonas assassino, o acidente com ele. Mamonas assassino eu denunciei como foi o acidente. Nesses casos, a verdade sempre chega ao público 100%? Ou como você disse agora há pouco, você denunciou como aconteceu o acidente. Você acha que sempre fica alguma coisa por trás? Sempre fica. E essa alguma coisa que está por trás, Oliveira, é que todo programa que eu tenho, que eu chego, eu tenho a chance de pedir.
venham editoras com coragem para publicar esses livros, porque o que está por trás do caso dos Mamonas, do caso de PC Farias, do caso do Maníaco do PC Farias você acompanhou também? PC Farias, eu fiz sozinho a reconstituição. Você estava na Record nessa época? Na Record. Na Record, né? Só a TV Record tem nos seus estúdios e eu no meu arquivo a reconstituição da Casa da Guaxuma, que ocorreu 3 anos depois do crime. PC morreu em 96 e o crime só foi apurado, a reconstituição feita em 99 na Casa da Guaxuma. Como surgiu o Saulo Gomes? Saulo Gomes surgiu trabalhando em circo e parque de diversões quando era muito moço, 15, 14, 16, até 18 anos de idade. Depois eu fui viajante comercial durante 11 anos. Com 28 anos, como eu tinha muita experiência de microfone, trabalhando em parque, circo, etc., e sendo vendedor de calçados, de bugigangas, de roupas, de tecidos, eu vi um anúncio no Rio de Janeiro para o concurso para um repórter para a mais famosa equipe de rádio que existia no Rio, chamado Comandos da Rádio Continental do Rio de Janeiro. Não existe mais a rádio. Aí eu me aventurei a fazer o concurso, fui o primeiro colocado. Estou aqui hoje tendo o privilégio de ser entrevistado por você, como por outros jovens aqui nesta casa, e respeitado e querido por muitos colegas, a todos eu adoro no Brasil inteiro. E por isso, a esses colegas eu retribuo com o meu trabalho. Qual a diferença do jornalismo que se praticava antes, na sua época, no auge do Saulo Gomes, com o jornalismo feito hoje? Olha, eu vou sintetizar porque o tempo é muito curto. Lamentavelmente, não dá para comparar, porque o repórter, por interesses diversos, que nasce em grandes empresas de televisão e se espalha pelo Brasil afora, o repórter virou segurador de microfone. Não há espaço para o repórter investigativo. O Saulo está colocando aqui exatamente aquilo que eu penso. Qualquer um hoje pega o microfone e sai fazer reportagem, porque na realidade já leva a pergunta feita e só segura o microfone. É uma grande realidade. Olha, esse é o livro do Saulo. Tem o livro frisado aí? Não tem aí não frisado? Saulo, para terminar, você que se tornou um amigo dele, da desconfiança, ganhou a confiança, se tornou amigo e levou à televisão. O que mais marcou na sua vida em relação a Chico Xavier? A honestidade, a humildade e o amor pelos seres humanos. Rigorosamente comprovado. O Chico, quando eu lançar o meu trabalho, o outro livro que vai se chamar O Nosso Chico, que estarei lançando no dia 2 de abril, por ocasião do centenário de nascimento dele, os 100 anos de nascimento do Chico, dia 2 de abril do ano que vem, o povo vai conhecer coisas espetaculares, atos e gestos humanos, os pedidos que o Chico fazia a mim e a outras pessoas para socorrer muita gente aflita. Então, o Chico era, acima de tudo, uma figura extraordinariamente humana. E todas as grandes obras sociais que os espíritas fizeram no Brasil foram baseadas nos pedidos e sonhos de Chico Xavier. Inclusive em Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem. Gostaria de dizer que parte dos ganhos deste livro estão sendo endereçados para o Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba e também para a Casa da Prece Chico Xavier, que é hoje um centro que atende muitas pessoas pobres, que o Daniel Filho está mostrando no filme em que eu estou assistindo o trabalho, inclusive. Saulo, gostaria de agradecê-lo, teria muita coisa para conversar com você, mas televisão você conhece melhor que eu. Eu já abusei demais do tempo do teu programa. É curto, mas eu queria agradecer muito a você, com certeza você voltará aqui ao nosso programa ainda, para a gente continuar falando mais. E olha, continue aí por muito tempo, para continuar falando, dizendo, mostrando aos jovens, aqueles que estão iniciando na comunicação, seja no rádio, na televisão, na imprensa escrita, a diferença que existe entre o profissional que trabalhou antes e o profissional que trabalha hoje. Eu acho que nós precisamos de uma mudança muito grande no jornalismo brasileiro. Total e absoluto. Parar com esse jornalismo enlatado, jornalismo que é mantido hoje através de dinheiro, de veículos, enfim, eu acho que está na hora de dar uma mudada. Então, continue, eu torço para que você continue por muitos anos, porque você é realmente um exemplo do que é o jornalismo verdadeiro, o jornalismo sério, o jornalismo investigativo, o jornalismo opinativo. Eu acredito que você é a história desse jornalismo. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu te agradeço. Muito obrigado, Saulo. Espero abraçá-lo e os colegas que aqui estão e o público que está assistindo o seu programa, que eu sei que é numeroso. Esses dias todos estarei até o próximo sábado ali na Praça Carlos Gomes, autografando livros. É importante o destino que este livro está tendo
graças ao pensamento e à vontade de Chico Xavier. Eu agradeço muito a acolhida que tenho de você, dos colegas aqui e do público e dos outros colegas que prestigiam ainda o Velho Repórter. Obrigado. Muito obrigado. Falamos com Saulo Gomes, jornalista, escritor e agora cidadão ribeirão-pretano. Rápido intervalo, voltamos já já com a sequência do nosso programa.